Lucão, troca pra mim? Amigo, só tenho dois, anima? Pode ser. Então vamos. E aí, tudo bem? Você não tá entendendo absolutamente nada dessa troca de moedas, né? Mas aqui ao meu lado tá o Lucas Sanches, porque o nosso assunto de hoje, aqui no Mercadão da Bola, terceira edição, hein? Estamos indo pro terceiro episódio e o nosso assunto é moeda de troca. Lucão, você que é um poliglota, é um cara muito bem estudado, fala aí pra quem tá acompanhando a Itatiaia, o que significa o termo, a expressão, melhor dizendo, moeda de troca no mundo da bola? Henrique, o mundo da bola, o pessoal fala que a moeda de troca é aquele jogador, aquele nome que pode não ser utilizado pelo time, mas que ainda está sob contrato. E claro, o que o cara vai fazer? Vai mandar esse jogador para outro time, puxar um cascalhinho de volta, ou até um outro jogador que interessa para o seu time. Ou seja, aquele cara que você não quer mais, você manda ele para fora, para um outro time, e de volta você tem ou dinheiro ou um outro jogador para reforçar o elenco, né? Exatamente. Diogo, sua grana deve estar lá no Catar falando que tá esse fundo aí. Os caras estão falando de economia, de finanças, isso é comigo. Diogo, calma, que é só a moeda de troca do futebol, tá? Colocamos esse fundo aqui, várias moedas, mas é para falar da situação desses jogadores, né, que o Sanches destacou muito bem. Bom, vamos começar pelo Galo. Eu vou dar esse exemplo para você que vai ficar agora muito bem explicado. Então vou citar 3 exemplos. O Natan, o famoso pescador, ele estava no Fluminense, foi emprestado pelo Galo, retorna ao Atlético, mas a informação que a Itatiaia tem é que não continua na próxima temporada, não está nos planos, até pelo salário, que é considerado alto. Então o Natan deve ser reemprestado ou utilizado como moeda de troca. Por exemplo, o Galo quer o Edenilson do Inter. Talvez possa oferecer o Natan para o Inter e talvez abater num valor que o time gaúcho queira no Natan Pescador. É o mesmo caso do Johan, que estava no Bragantino. Então o Galo pode utilizá-lo como moeda de troca. E ainda falando de jogadores do Atlético, né, que podem ser envolvidos nesse tipo de situação, tem o próprio zagueiro Vitor Mendes, né, que pode ser usado como moeda de troca, e alguns outros. No caso do Cruzeiro, tem jogador também, né, Lucas? Tem jogador, Henrique, e a situação do Cruzeiro ela é um pouco diferente, né? A gente até conversando com nossos amigos aqui da Itatiaia, o Cruzeiro não necessariamente está entregando essas moedas de troca, mas está usando esses jogadores para dar uma enxugada na folha, ou seja, fazer uma economia no cofrinho. Em vez de quebrar esse cofrinho, eles estão... o caixa, né? Exato, estão aliviando o caixa para aí sim trabalhar melhor esse processo de reformulação que está sendo a nova cultura do Cruzeiro. Então eles não estão usando moedas de troca, eles estão dando uma enxugada na folha. Eu até tô com alguns nomes aqui para vocês terem algum exemplo. O Vitor Leque, Bruno José, Claudinho, Gabriel Mesquita, por exemplo, são alguns jogadores reemprestados pelo Cruzeiro. O que eles fazem com isso? Reduz a folha salarial um pouquinho, abre espaço para a contratação de outros nomes. É um pensamento quase dá um passinho para trás para depois você dar 2 para frente. É uma outra forma, né, Henrique, da gente dar uma enxugada e de tentar usar essas moedas de troca. Mas no futebol brasileiro, amigo, isso aí tá acontecendo a rodo, viu? Exatamente. Você falou aí, deu o exemplo do Cruzeiro, eu falei de 2 do Galo, né? O Johan e o Natan. O próprio Jair, a questão do Edenilson. A tela apagou. A tela apagou. É, gente, deu bug no telão. Nós tentamos fazer uma gambiarra ali para ter um fundo de moedas. Ela sumiu de repente. Então a gente vai mostrar o fundo da redação aqui, tá? E porque aqui pelo menos não vai sumir. Pode aparecer um bobo aqui fazendo graça, mas a gente não vai nem ver, então deixa pra lá. Bom, vamos retomar o assunto. O Lucas falou, né, dos jogadores do Cruzeiro que foram reemprestados, até para dar um alívio de caixa, e eu já tinha falado do Natan e do Johan do Galo, que podem ser moedas de troca. Mas o próprio Jair, né, que desperta o interesse do Grêmio, que o Atlético diz que só sai caso o Grêmio o compre, no Internacional pode ser diferente, porque o Atlético quer trazer o Edenilson, como eu disse. Então, o Jair pode entrar nessa situação também de moeda de troca. Agora, usando aí o voucher da Itatiaia, a gente vai pegar o avião e dar uma volta pelo Brasil, porque o Sanches separou aqui alguns jogadores de alguns clubes que também podem ser utilizados nesse esquema de moeda de troca. O nosso assunto dessa sexta-feira aqui no Mercadão da Bola da Itatiaia. Vamos dar um destaque rápido, Henrique. Acho legal a gente começar por... Antes que o fundo suma aqui Antes também, que o né? fundo suma ou que algum bobo apareça aqui, como você falou, né? Exatamente. Acho legal a gente começar com o recorte de São Paulo, né? Que tem mais clubes na Série A e muitos deles querendo dar uma renovada no elenco. Então, só pra gente ter uma rápida ideia.
Ramiro e Cantilho, do Corinthians, são dois nomes que não devem ser aproveitados no Timão, ainda estão sob contrato, entram perfeitamente nessa ideia de moeda de troca, né? O Corinthians agora trocando de treinador, inclusive, deve ter mudanças importantes no elenco. Esses dois jogadores podem sair para abrir espaço para dinheiro e para outros jogadores, né? Descendo a serra, a gente chega no Santos, que tem o Luan, o atacante Luan, ex-Grêmio, estava no Corinthians, inclusive. Ninguém quer o Luan, pelo menos nos últimos tempos, essa tem sido a nossa impressão. O Luan claramente é uma moeda de troca, acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem no futebol brasileiro, que é um jogador que o clube não quer ficar com ele, quer fazer dinheiro com ele. Essa é a situação atual do Santos. O Luan é a famosa moeda que não rende. Exatamente, é uma moeda extremamente desvalorizada. Que tem potencial, mas não vai de jeito nenhum. Não, quem sabe algumas décadas ele pode voltar a valorizar, né, cara? Exatamente. E tem mais nome também. Vamos passando. O Bragantino tem um nome interessante que é o Arthur. O Arthur, ele ótimo jogador. Ele, além de poder ser uma moeda de troca, ele é um cara que desperta interesse para negociação definitiva mesmo no mercado internacional, Estados Unidos, Oriente Médio. Ele tá com olhos muito bem vistos fora do Bragantino, mas caso ele vá para o futebol brasileiro, seria uma moeda de troca interessantíssima pro clube de Bragança Paulista. Mais dois nomes aqui na lista, dois clubes, aliás. O Orejuela, lateral ex-Cruzeiro, pertence ao Atlético Paranaense, também é um nome que não deve ser utilizado lá no Furacão, pode ser uma moeda de troca interessantíssima. Ainda dou um adendo, Henrique, a gente sempre fala que o futebol brasileiro falta muito lateral, muito defensor, tanto pela direita como na esquerda. Tá aqui, ó. Temos um lateral que vai estar disponível pelo menos para negociações no mercado de transferências. E fechando essa listinha que eu montei pra gente, tem 3 nomes do Botafogo. Botafogo que fez uma campanha irregular temporada passada, tá se reestruturando para 2023 e tem os nomes do Gatito e dos zagueiros Carli e Canu, ou Cano, como você preferir chamá-lo. São nomes aí que também estão sob contrato no Botafogo, não devem ser aproveitados e, poxa, não são os melhores do mundo, não são craques, nada demais, mas pela realidade do futebol brasileiro, acho que eles podem e devem se encaixar em outros clubes e acho que seria muito interessante para o próprio Botafogo negociar os 3 de uma vez, com, claro, 3 clubes diferentes, mas para dar uma encorpada no elenco e trazer jogadores para dar uma arejada lá no time do Rio de Janeiro também, né, Henrique? Legal, que show que você deu aí, hein? Baita pesquisa. Enquanto isso, o pessoal pegando um cafezinho ali. Eu acho que você precisa tomar um café, você falou demais e tal, né? Vamos curtir o Jogo do Brasil. E na segunda-feira, gente, a gente volta com mais um Mercadão da Bola da Itatiaia. Não sei se comigo, com o Sans, porque a turma toda está envolvida nesse projeto. Ontem, inclusive, Pio e também o nosso grande Lucas Van Dolliger. Falei, né? Craque, Lucas Van Dolliger é craque. 2 craques, né? 2 craques fizeram muito bem o Mercadão. Então, na segunda-feira, a gente volta com mais um tema, né, desse período maravilhoso do futebol brasileiro, que todo dia tem uma especulação. Então, a gente continua até onde forem as especulações com esse quadro que já é sucesso aqui na Itatiaia. Se você gostou, dá um like no vídeo, copia o link, espalha nos grupos de WhatsApp. Tem que inscrever também, né? Estamos chegando a 600 mil inscritos no canal da Itatiaia, Lucão. Tem que inscrever, ativar o sininho, manda pra família toda, compartilha e dá opinião também, né? Porque você pode não concordar com a gente, você pode ter outros nomes, uma sugestão legal. Quem sabe o scout do clube até vê sua sugestão, te dá uma moralzinha, troca uma ideia com a gente pra gente fazer o programa cada vez melhor, né? Pois é. E espalha esse grupo aí, porque falando em moeda de troca, a monetização é importante também demais, né, Lucas? Então, ó, um abraço. Segunda-feira a gente tá de volta com mais um Mercadão da Bola da Itatiaia. Valeu!